Bora! Bora! Tá na mão. Certo. Tá bom. O que eu vou contar aqui para vocês, uma parte é contextualizar da onde que vem esses 7 reinos, né? O que a gente já pesquisou, esses 7 reinos, resume o que as pessoas falam da Era Dourada, que existiu uma Era Dourada na Terra e que vai voltar a existir. Então, todas essas pesquisas que a gente tem feito em Dáquila, e pesquisas particulares minhas, que eu trago aqui as imagens, para elucidar esse momento. Essa história contada, vocês no final podem até imaginar, será que é tudo isso? E a gente tem essas informações, que parte vem do que eles chamam das lendas dos locais, e até na última live com a Catarina e com o Saulo, né, fala que as lendas são essas, o que vem de tradição oral, dessas histórias contadas pelos povos, e até o próprio fotógrafo Sebastião Salgado sempre falou que essas lendas que, enquanto ele fotografava, ia coletando essas imagens, elas são registros falados do que acontecia. Memórias, né? Memórias, como diz o Saulo, né? Então, vamos falar sobre essa era dourada da humanidade. Opa! Não sei se deu certo. Rapaz, deu certo não, você vai ter que passar aí. Tenta ir em slide 1 e para o próximo slide. Vou tentar aqui de novo. Peraí. Se não der, não tem problema, a gente vai passando para você. Aqui? Foi. Bora. Foi. Como que começa essa grande caminhada de Dáquila, que aqui é um registro que eu gostaria de fazer para vocês. E então, as duas fotos, elas são distantes em torno de 20 anos, tá? Então, essa é uma das primeiras estelas, uma das primeiras pedras que foram base para a pesquisa que levou Urandir, o presidente do ecossistema Dáquila, a chegar na grande pegada de Ratanabá. Então, existem 2 décadas de pesquisa aí, entre uma foto e outra, a foto dessa estela, que foi feita perto da região de Missões, no Rio Grande do Sul. O que eu mais gostaria, se vocês estão nessa região, por favor, mandem as fotos com detalhes dessas pedras, porque as imagens que a gente tem disponíveis na internet, a gente não consegue perceber todos esses detalhes. Então, até assim, meu sonho é que a Catarina Alencar, ela pegasse essa pedra e fizesse aquele mesmo trabalho que fez na gravura do Painel do Tempo, lá naquela grande gravura da Amazônia, porque aqui tem informações que vão levar 20 anos depois Urandir descobrir a pegada e muito mais coisa. Porque essa primeira pedra que a gente então está falando nessa região das Missões, no Rio Grande do Sul, ela contém informações que vocês vão ver no decorrer dessas pesquisas, durante essas 2 décadas que nós vamos falar aqui de pesquisa, ela vai falar sobre um intrincado caminho de túneis, como se fossem essas linhas, com pequenos círculos que representam cidades, com inscrições. Pelas imagens que eu tenho aqui, pelos estudos que eu tenho um pouco de informação sobre o alfabeto Irdim, o primeiro alfabeto da Terra, e um pouco ela se parece com inscrições fenícias. Lembrando, os fenícios, eles nunca se consideravam os fenícios, eles eram de Tiro, eles eram de Sidom, fenício é porque eles usavam a cor púrpura, então, daí que vem o nome dos fenícios. E essas inscrições se parecem muito também, ou ela está em Irdim, ou ela está em fenício, mas eu não consigo exatamente todos esses detalhes, né, nessa riqueza que a Catarina Alencar conseguiu nessa última gravura. Lógico que se passaram 20 anos de tecnologia, né? E as imagens aí não negam, né? Porque a gente está vendo, inclusive, a logo antiga do Projeto Portal. Exatamente. Mas aqui, se vocês prestarem bem atenção, está falando de uma estela, de uma pedra que tem um corredor de túneis intrincados com cidades e uma anomalia das linhas magnéticas que vão mostrar o centro, que é Ratanabá. E essas anomalias das linhas magnéticas, para quem assistiu a live com Marcos Rigo na TVCH, vai entender o centro da onde tudo isso vai levar. Então, essa é a primeira estela que, para mim, é fundamental, que faz muito bem entender
como Urandir e toda a sua equipe, 20 anos depois, se depara com as próprias linhas ao vivo desta reprodução. Então, essa é uma pequena reprodução dos caminhos que levam a Ratanabá, dos caminhos do Piabiru, das anomalias, das cidades perdidas, e essa estela é uma cópia da original, e a original foi levada pelos jesuítas e está hoje sob a guarda, que ninguém pode tomar contato, dentro do Museu do Vaticano. Marduk, abre esse museu, seu Marduk, que a gente queria pesquisar, pois isso está trancado lá. Então, a gente não tem a pedra original, mas essa é uma cópia dessa estela que está no Museu do Vaticano. E essas linhas, eu sei que algumas imagens aqui ficam muito difíceis de entender pela... Reinos para o mundo. Que a gente tem distantes aí, mas essas linhas que estão nessa estela, eu tenho certeza de que quando Urandir viu o lidar passando sobre as linhas de Apiacás e depois foi na Pedra Preta, ele se lembrou da primeira. Não, se alguém puder fazer essa perguntinha para o presidente. Rapaz, tu lembrou dessas linhas? Porque quando eu vi isso pela TV, aquela emoção que foi Urandir quando mostrou as quadras de Ratanabá e quando apareceu o lidar, assim, a gente já viu isso. Isso aí é a grande... como essa pequena estela, 20 anos depois, nos levou a essas quadras de Ratanabá, que são as periferias. E a Pedra Preta ali embaixo, se vocês perceberem, tem essas pequenas redondinhos, assim, que coincidem com os desenhos dessa pedra de Missões. Então, nós estamos diante de um grande quebra-cabeça sendo montado ao vivo. Então, já fica aí o convite, vocês não perdem a live de hoje à noite, não, porque a gente está vendo ao vivo a história ser descortinada, revelada diante dos nossos olhos. Exatamente, a gente está vendo a contação da história acontecer ali ao vivo. Ao vivo! E nesta estela primeira, tem uma referência que eu pesquisando, eu falei assim, eu já vi essa imagem em algum lugar, onde é que está esse livro, e aí eu fui me lembrar que essa estela mostra também a cidade de Acarrim, Acacor e o reino de Ofir. Assim, eu já vi isso aqui também em outro lugar. Então, esse desenho que está preto e branco é uma reprodução do livro das Crônicas de Acacor, que foi considerado como, não, presta atenção nisso não, presta não, porque o comandante, o que veio para cá, o seu Fawcett, ele veio da Alemanha para cá para pesquisar sobre as cidades de ouro, a cidade perdida, o Eldorado. Mas ele morreu. Aí vem a Índia, por favor, se vocês não viram ainda, assiste Maratona, A Voz das Etnias. Ela vai lá e diz assim, ele não morreu, mentira, não morreu. O corpo que foi dito que era de Fawcett não é de Fawcett. Eu falei, já sei, o homem conseguiu chegar no Eldorado, não conta para ninguém como está vivo. E aí você vai assistindo as lives e você se depara com as informações do Fawcett, do coronel que estava atrás dessa cidade perdida. Então, existiu de verdade o coronel, existiu que ele estava na Amazônia, ele não morre, ele desaparece. Será que ele vai como os Yanomami não vão dizer que passa para a terra dos deuses? Será que ele conseguiu tudo isso? E vem Urandir e fala, exatamente, Acarrim, Acacor e Ofir são cidades que fazem parte do reino total, fazem parte da grande construção de Ratanabá. E eu falei, meu Deus, então os reinos de ouro existiram? Que sensacional, porque os desenhos são os mesmos. E aí, você vai caminhando nas pesquisas que Urandir faz, e ele se depara com o Marco Zero. Gente, eu, mamãe, Janinha, que está aqui do lado, e mais 50 pessoas tivemos a honra de participar dessa expedição que foi descobrir a Serra da Muralha, porque se sabia da Serra da Muralha, mas não se conseguia pesquisar. Até que um dia essas 50 pessoas desbravaram a Amazônia. Gente, nós somos com exército, o negócio é pesado, tem as lives aí falando sobre essas expedições.
E ele vai lá, se vocês estão vendo este mar verde, se consegue chegar no que é o marco zero de Ratanabá. Gente, o marco zero, vou voltar aqui um pouco, o marco zero, vocês estão vendo essa pedra que tem um furinho no meio e que também tem um furinho no desenho? Aqui tem uma mesma marcação. Deve ter, gente, deve ter uns 5 centímetros isso aqui. Eles conseguiram encontrar este marco zero através do GPS. Impressionante, impressionante. Claro que eles têm uma agência de inteligência por detrás, né, que ajuda, mas a pesquisa está lá. A gente foi, caminhou. Isso é uma grande subida. Isso que é muito difícil de conseguir. Pode falar. Era um grupo de quantas pessoas na época, Nelise? 52 pessoas, que nós ficamos acampadas na selva, enquanto nós estávamos muito próximos daí, e isso aqui é perto de Madeira Mamoré, daquela estrada, da região de Abunã. E eu fiquei muito, muito feliz quando foi inaugurada a ponte de Abunã, porque a gente usou aquelas embarcações, a gente passou pela extorsão que era passar pelo rio, porque tinha uma balsinha, então isso impedia o desenvolvimento do lugar, e quando foi inaugurada a ponte de Abunã, deu uma felicidade para nós, porque a gente cruzou este rio para que a gente chegasse nessa localidade, onde foi filmada uma vez uma minissérie da Rede Globo, aliás, com a Ana Paula Arósio, se eu não me engano. E esse é um lugar de muito, muito difícil acesso. Passaram-se anos, onde aí um outro grupo de estudos conseguiu marcar as coordenadas GPS para que um dia voltasse lá. E essas construções, quando estava com a mamãe ali, quando ela olhou tudo aquilo, ela falou, mas isso é igual à Espanha? Eu falei, como é que é? Ela falou, eu quando estive na Espanha, essas construções são iguais. E a gente, no meio da selva, olhando aquele mar verde, sem entender nada, a mamãe falou assim, eu tenho certeza, isso é igual. E a gente volta para trás. Passam-se os anos e a gente vai começar a pesquisar. E aí a gente começa a se deparar com as pesquisas sobre os reinos.